Bom dia a todas e todos. Uma alegria nós estarmos aqui hoje. De certa forma, não, tem uma certa tristeza aqui também. É uma alegria estar aqui hoje, até para ouvir Juliana Furtado, que é uma querida amiga. Eu não vou fazer a indelicadeza com ela de dizer há quanto tempo nós nos conhecemos, mas já fazem alguns lustros, como diria o professor Roque Antônio Carrasa, né, Juliana? Sim. A Juliana há de se lembrar que nós nos conhecemos em Belém do Pará, uma vez que você me recebeu lá no curso de especialização, e tem algum tempinho. Mas tem um quê de pequena tristeza também, porque a Juliana está encerrando um curso, Juliana, que, né, tem 5 semanas, mais ou menos, de encontros aqui, né? E depois que a gente entra no ritmo do curso, dá uma certa tristeza, assim, ele acabar, né? Mas quem sabe, talvez depois, no próximo semestre, a gente volte com os desafios que forem resolvidos na época do São João e aguardar os próximos. Então, é uma alegria hoje para mim, gentileza das minhas colegas Leila Paiva e Gisele de cederem a presidência para mim, né? É, faço, tenho acolho essa sugestão delas com alegria e com a responsabilidade, né, de passar essa última aula do curso para Juliana Furtado, que é procuradora da Fazenda Nacional na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região, docente permanente do mestrado profissional da FGV Direito SP, coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da mesma instituição, é doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestra em Direito pela Universidade Federal do Pará, professora convidada dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário e Processo Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, da FGV Law e da PUC COGEAI, Coordenação Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão. Como todas e todos sabem, compõem essa mesa para grande honra e alegria nossa a desembargadora Leila Paiva, desembargadora Gisele França. Cumprimento todas as senhoras e senhores presentes e online e passo a palavra para minha amiga Juliana Furtado. Bom dia, é uma alegria retornar aqui à EMAG. Eu me sinto muito em casa aqui, afinal são muitos anos trabalhando na Procuradoria aqui em São Paulo, da Fazenda Nacional, e por muitos anos atuando desde sempre aqui no tribunal. E então, para mim, eu falo que eu tenho muitas histórias aqui com o tribunal. Então, a cada convite que eu recebo da EMAG para vir até aqui, para exercer esse meu outro lado, né, que é o lado de professora, de docente, o lado que eu talvez mais goste, né, que é poder sentar, estudar e aprender. Então, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite da doutora Marisa Santos. Ela, quando falou comigo, queria me passar umas aulas que eu não tinha a menor condição de ministrar. E eu fui muito sincera com ela. E no final deu tudo certo. E eu estou hoje aqui ao lado do Renato, vou me permitir chamá-lo de Renato, porque quando eu o conheci, também não quero falar de quanto tempo, mas ele sequer tinha ainda o livro dele sobre cooperativas. Ele estava escrevendo, eu tinha acabado de publicar, ou seja, faz muito tempo. E mesmo assim já era uma referência, enquanto que eu não tenho a idade, não é tão diferente, mas assim, eu comecei um pouquinho mais tarde. Ainda estava lá no IBET recebendo os professores, e então, minha admiração é enorme, Renato, e especialmente para falar de um tema que o Dr. Renato Becho é uma grande referência, né? Então, eu vejo que não houve uma preocupação, e vamos confirmar isso, com
as repercussões da reforma tributária no contencioso judicial, e talvez eu tenha uma explicação para isso, mas é agora que a gente vai entrar, né, Renato? Enquanto estudiosos desse tema, do processo tributário, é a hora que nós temos que parar e pensar em soluções, e o Renato tem feito isso diuturnamente. Eu já vi várias palestras dele, ele poderia perfeitamente estar aqui no meu lugar, então vai ser muito bom que a gente possa debater nessa mesa. Queria agradecer muitíssimo a desembargadora Gisele, a desembargadora Leila Paiva, meu carinho enorme pela doutora Leila, que minha amiga Leila. Gisele, um prazer estar com você hoje aqui. Conheço muito das decisões, da atuação tão elogiada aqui no tribunal e por estar à frente de um curso como esse, né? Um curso que fica gravado e que certamente se torna um material de estudo muito importante, porque todos nós vamos ter que nos reinventar. Então, nós estamos aqui nesse ano de 2025, meio que o que aconteceu? Qual a revolução que aconteceu? Então, a gente, primeiramente, negou um pouco, né, Renato? Ai, será que vai, que não vai, vai dar certo, não vai? Mas agora é o que temos. Então, dentro daquilo do que temos, precisamos trabalhar e tirar o melhor. E eu, como professora, eu sou otimista. E eu acho que, em conjunto, a gente pode fazer isso, né? Então, eu vou dividir a aula, cumprimento, claro, todos que estão em casa, nos assistindo. Sei que é uma audiência enorme. Às vezes vocês estão aí achando que a gente não está pensando em vocês, mas como estamos tão acostumados, né, Renata, a dar aula híbrida, na GV é assim. Eu estou aqui olhando para o público que está aqui. Muito obrigada por estarem aqui e também com muita atenção em vocês que estão em casa. Bom, eu vou focar a minha apresentação em três pontos. Primeiro, é um tema super amplo, né? O que foi me dado. Então, assim, para eu falar em uma hora, talvez seja até um super desafio. Mas eu vou tentar, focando em três aspectos. Primeiro, vamos falar um pouco do comitê gestor. O que é isso, né? Então, quer dizer, uma figura completamente nova que a gente vai ter que precisar e vai ter que entender como ele funciona, porque ele vai ter reflexos no contencioso administrativo e judicial. Depois a gente passa para o contencioso administrativo para que vocês entendam como ele se organizou dentro dessa estrutura de BS e CBS, ou está se organizando, porque nós ainda temos um PL que está em franco processo de debate, tá? Para a criação efetiva do comitê gestor. E o contencioso judicial, que eu acho que vai ser a cereja do bolo aqui, quando todos nós aqui da mesa vamos poder colocar nossas preocupações, porque solução não temos, né, Renato? Mas temos sim ideias e talvez temos que aprofundar essas ideias. Bom, só para vocês se situarem, sei que esse já é a última aula do curso, mas rapidamente, sobre o nosso tema. Nós temos no direito posto a emenda constitucional 132, que introduziu o artigo 156-B na Constituição Federal. Esse dispositivo trata especificamente de comitê gestor, ou seja, dessa figura que nós vamos estudar aqui hoje. A Lei Complementar 214, que traz alguns pontos, tá, sobre comitê gestor, em especial a harmonização que deve existir entre estados, municípios e União Federal, em se tratando que agora nós substituímos, né, três tributos que a dinâmica era uma para dois tributos que são gêmeos. Então, agora a gente tem uma tributação em consumo muito mais simplificada com IBS e CBS. Mas se a gente não tiver cooperação entre quem administra, quem cobra, quem fiscaliza, nós vamos chegar em lugar nenhum. Então, a Lei Complementar 214, que instituiu o IBS e a CBS, teve essa preocupação de trazer alguns dispositivos já tratando sobre essa harmonização. E o que está em tramitação? Semana passada nós tivemos audiência pública sobre o tema no Congresso Nacional, então fiquem bem atentos, porque tudo que nós vamos falar aqui hoje de comitê gestor ainda é possível que mude, tá? Por quê? Porque o PLP 108, ele
está sendo discutido e ele institui o comitê gestor, ele dispõe sobre o processo administrativo de lançamento do IBS e a distribuição do produto da arrecadação. Bom, vou focar aqui nos principais pontos para que vocês possam entender. Em primeiro lugar, por que se criou um comitê gestor? Simplesmente porque nós mudamos a nossa forma de olhar a Federação Brasileira. A partir dessa revolução tributária, não dava para a gente continuar pensando em feudos de estados, feudos de municípios, feudos da União Federal. Simplesmente agora nós temos 2 tributos que incidem sobre o consumo. Legislação única, ou seja, precisa ter cooperação, precisa ter simplicidade. Tem quem acha ainda hoje que isso é inconstitucional, porque isso fere o princípio do federalismo, a competência de estados e municípios. E sim, mas, infelizmente, é o que temos. Gostando ou não gostando, nós já temos que nos absorver dentro da gente a ideia de que a opção do legislador foi por um IVA dual, tá? A ideia inicial teria sido fantástica se nós tivéssemos um tributo só, mas, óbvio, não é a vontade que a gente quer. Nós somos representados no Poder Legislativo e o Poder Legislativo é quem dá a última palavra no momento em que ele vai aprovar os projetos de lei. Tivemos uma modificação muito grande? Tivemos, mas essa foi a forma encontrada para que a reforma tributária passasse. Bom, é boa? É ruim? Como diz a Suzy, é possível, né? E assim, será que não estava na hora da gente ir atrás de uma reforma tributária possível? Desde que eu entrei na faculdade, em 1993, a gente fala em reforma tributária, né? E parece que isso era uma coisa muito distante. Então, assim, precisamos mudar a chavinha, né? Para saber que estamos num momento novo e para esse modelo de federação cooperativa funcionar, nós precisamos ter um superórgão, tá? Que nós não sabemos ao certo o que ele é, mas uma coisa é certa, ele tem uma função. Ele precisa integrar estados e municípios, porque estados e municípios agora possuem uma competência compartilhada. E essa competência compartilhada, ela precisa ser coordenada por alguém. E esse alguém é o comitê gestor. Então, diante dessas novas regras de competência, como é que o legislador, para viabilizar o IVA dual, conseguiu ajustar a legislação? Bom, a União cuida da CBS e para estados e municípios precisa ter um órgão de coordenação. Esse é o comitê gestor. Bom, então, quando a gente olha, e eu acho que essa figura aí, ela é bem emblemática, tá? Por quê? Porque, assim, o mundo de hoje, né? Vamos esquecer que nós já estamos na fase de transição aí da reforma tributária. O mundo de hoje, nós sabemos que estados e municípios vivem numa guerra constante. Seja a guerra fiscal, seja porque um quer tributar menor do que o outro para poder atrair mais empresas, seja porque um dá incentivo e o outro não dá. Ou seja, não é uma tarefa fácil você juntar 5.000 e tantos municípios e mais os 26 estados e o Distrito Federal, que todos falem a mesma língua e todos se interajam ali para um mesmo propósito. Que propósito é esse? Simplificar a legislação tributária, fazer com que seja mais eficiente a arrecadação. Esse é o objetivo. Só que vejam que quando a gente pensa no comitê gestor, é para pensar nessa confusão mesmo. Por quê? Nós vamos ter ali representantes de estados, representantes de município, em alguns momentos representantes da União Federal, cujo objetivo vai ser o quê? Dentro de um ambiente de debate, de conversa, de cooperação, conseguir estabelecer normas ali, tá? Que vão viabilizar esse sistema que foi pensado pelo legislador. E qual é esse sistema? Tributo único, IBS. Como é que eu faço com a receita? Vai ter que ser dividida. Como? Seguindo as regras que forem estabelecidas na legislação e que vão ser acomodadas pelo comitê gestor. Fora isso, a gente precisa
que haja diálogo. Sem diálogo, a reforma tributária não vai para frente. Então, a gente até brinca que existem é, dois eixos assim na reforma tributária que, se não funcionarem, esquece todo o esforço que foi feito. Primeiro é o comitê gestor. Se ele não conseguir transformar aqui, ó, todo mundo de bracinho levantado e tal, em algo cooperativo, vai ser uma briga eterna. Então, ou seja, a guerra fiscal que a gente tinha no ICMS, nós vamos ter dentro do comitê gestor, porque vai ter uma queda de braço, ninguém vai querer perder. Ou seja, é como diz o Paulo Conrado, né? Ele diz assim: é muito lindo a gente olhar na Constituição a cooperação. É um princípio, cooperação. Mas eu tenho que trazer a cooperação para o mundo real, aqui. Mudar o chip da nossa cabeça, né? Para saber que é uma coisa completamente nova. Se nós não cooperarmos, se estados e municípios não entenderem que não dá mais para brigar, e sim agora eles vão ter que repartir competência, eles vão ter que repartir receita, eles vão ter que ter uma atuação na hora de fiscalizarem, na hora de autuar, que seja coordenada, não vai. Essa nova sistemática que vai trazer muitos benefícios a estados e municípios não vai funcionar. Bom, o comitê gestor, portanto, é o órgão que vai viabilizar a chamada não cumulatividade ampla, que é o grande ponto da reforma, né? Então, eu digo assim, eu sei que tem muitos, e Renato acompanha muito isso nos eventos que a gente participa, tem muitos advogados que discutem se essa não cumulatividade vai ser ampla mesmo, né? Eu quero crer, Renato, que ela vai ser ampla. Então, aquele monte de discussão que a gente tem hoje, ah, tal insumo entra, não entra, tal crédito pode ou não pode, domicílio, eu vou discutir se eu vou pagar o ISS para aquele município ou para aquele outro, como é que fica? Isso tudo está resolvido com a reforma tributária. Então, tem muitos ganhos, ainda mais a gente pensando nessa base ampla de incidência. Então, assim, dá para pensar na reforma tributária como uma coisa péssima, ruim? Claro que não. Vai trazer muita coisa boa. Mas, para isso, os mecanismos que foram criados precisam avançar. A gente precisa ter esse princípio da cooperação dentro de cada um de nós para que a coisa ande, né? Isso funciona para os três pilares da minha apresentação hoje: comitê gestor, contencioso administrativo e contencioso judicial. Pois bem, ah, pois bem, aí vocês vão me dizer, né? Tá bom. Então, você mostrou aí todo mundo brigando dentro do comitê gestor. A minha ideia não é briga ali, eles estão conversando, porque a gente precisa trocar para chegar a um consenso, né? E esse comitê gestor, ele vai ser. Como vai ser a representatividade dentro do comitê gestor? Aqui é muito mais para que vocês tenham esse material, entendam como é que ele funciona, né? Então, é assim: nós vamos ter 27 representantes de estados e do Distrito Federal, né? Aqui fica fácil. Um de cada estado, um do DF, indicado pelo chefe do executivo, que será o secretário de Fazenda, ok? E, inclusive, já está instalado. Em maio de 2025, nós tivemos a instalação no comitê gestor com os representantes dos estados. Aí começa a nossa primeira briga. E os municípios? Como é que eu vou colocar 5.600 e tararás representantes de município? Não. Nós vamos precisar fazer uma eleição. A partir dessa eleição, nós vamos ter critérios que estão estabelecidos, tá? Já na Constituição Federal. 14 representantes por voto de todos os municípios, ou seja, igualitário, paritário, o voto do município mais rico do Brasil e do mais pobre vai ter a mesma força, tá? Agora, 13 representantes pelo voto do critério populacional. Eu acho muito importante que haja essa distinção, porque realmente os municípios que têm uma população maior, em regra, são aqueles que têm uma receita maior também, e, portanto, foi a opção do legislador. Como é que isso vai ser feito? Uma eleição. E o que está acontecendo? Está tendo uma disputa entre os dois órgãos de representação dos municípios que precisam organizar esta eleição, que é a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. Então, o que está acontecendo, né? Eles não conseguem chegar ao modelo da eleição. Então,
tinha um prazo para esse comitê gestor ser instalado, por quê? Nós estamos em 2025. 2026 começa. E num primeiro momento, a União Federal vai, vamos dizer assim, emprestar dinheiro para o comitê gestor, para que ele funcione. Ano que vem a gente já tem uma alíquota de CBS, né, para a gente ir testando como é que vai ser. E se eu não tiver comitê gestor, eu não posso começar e ver quais os problemas e tudo. Só que os prefeitos ainda não conseguiram, judicializaram, ou seja, a gente tem decisão mandando suspender o processo eleitoral. E o que está acontecendo? Os secretários de Estado, de Fazenda, disseram: não, vamos criar qualquer coisa, nós vamos procurar o judiciário para que a gente possa dar andamento sem a representação dos municípios. Ou seja, a gente já vê que o negócio não é fácil, né? Mas assim, quem disse que ia ser fácil? Né? Mas assim, aí eu peço para vocês pensarem. O nosso sistema antigo era fácil? Não. Então, o problema é que a gente realmente entra entra assim numa coisa de que tudo que é novo assusta, né? Então, ai, é novo, o bom é o tributo velho, é ótimo. São anos, né, fazendo aquela mesma coisa. Então, vamos nos desafiar e tentar pensar o que tem de bom aqui. Tem muita coisa ruim, tá? Mas vamos pensar no que tem de bom. Vamos lá. E a natureza jurídica do comitê gestor, né? Ninguém sabe o que é isso. A gente sabe que o Constituinte foi lá no artigo 156b, parágrafo 1º, e disse o seguinte: o comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial. O que é isso? Isso é uma autarquia? Isso é uma fundação? Isso é um consórcio? O que é isso? Faz parte da administração direta, indireta? Bom, eu não sou mais não tenho toda essa expertise no direito administrativo, mas posso dizer para vocês, ele não se enquadra em nenhuma figura, tá, de que nós conhecemos hoje no direito administrativo que fazem parte da administração direta ou indireta. Então, o que a gente pode entender? Que o Constituinte, ele criou um ente novo. É um ente novo que nós precisamos, para entender o tamanho dele, saber qual é o nível da sua autonomia e o nível da sua independência. Isso é fundamental. Então, quando nós vamos lá e identificamos, né, esse nível de autonomia, realmente o Constituinte ele foi cuidadoso em trazer para essa nova figura do direito administrativo todas essas autonomias aqui, técnica, administrativa, financeira, orçamentária, senão o ente não se mantém. E aí a gente não pode falar que ele faz parte da administração pública, mesmo que como uma nova figura. Bom, e onde a gente encontra essa independência, né? Por isso que falam muito que o comitê gestor, ele é um superpoder, né? Ele é um suprapoder. Por quê? Porque a independência dele foi potencializada. Isso é fato, tá? Então, assim, é um órgão que tem um orçamento enorme, tá? Por quê? Porque ele vai ser abastecido, tá, com um percentual da arrecadação do IBS. Veja, imaginem quanto não será a arrecadação do IBS, né? Ele contempla tudo que municípios e estados arrecadavam de CMS e ISS. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Mas, além disso, né, dele ser mantido, então financeiramente ele tem autonomia, né? Quanto que ele vai custar, ninguém sabe. A gente sabe que ele vai ter que aplicar muito dinheiro para custear pessoal e também para a tecnologia. Porque se o split payment, que vocês já tiveram aula aqui, não funcionar, aí que a gente vai ter mais problemas. Então, assim, essa integração hoje com a inteligência artificial, com todos esses mecanismos à nossa disposição, custa, é cara. E isso vai precisar ser o que está na mesa do dia do comitê gestor. Então, sem dúvida nenhuma, essa autonomia financeira está garantida com esse percentual. Não sabemos ainda o percentual. Se fala em muitos percentuais, mas a gente ainda está sendo discutido ainda qual será esse percentual, né, que vai ser investido principalmente para o funcionamento, em especial nessas duas despesas que eu acabei de colocar. É, como é que vai ser a aprovação do orçamento? É feito pelo próprio comitê gestor.
teve uma briga muito grande aí, porque a gente sabe, orçamento eu sempre tenho a participação do Poder Legislativo, mas como é que eu vou ter a participação do Poder Legislativo com tantos municípios, com tantos estados, né? É complexo. E aí criaram aqui uma figura de aprovação tácita do orçamento. Então, é feito orçamento, apresenta para estados e municípios, os estados e municípios vão olhar, se em 30 dias não falarem nada, está aprovado tacitamente. E se não se conformarem com aquilo, não tá bom. É um problema, porque não vai ser assim. Ah, o Estado de São Paulo não quer. Não. Vai ter que sempre ter 50% mais um. Então, 50% mais um dentro daqueles percentuais ali de município. Ou seja, a chance de um orçamento do comitê gestor ser negado é muito pequena. Porque você vai precisar de muita gente junto para conseguir dizer que aquele orçamento não é bom. Isso é bom e ruim, porque quem for fazer, né, tem que também ter essa ideia de que se for muito mal feito, vai ser derrubado, porque não vai atender a ninguém. Agora, se for bem feito, talvez a gente nunca chegue nesse percentual dos 50%. Temos também a independência administrativa, isso é muito importante. Por quê? Quem vai trabalhar no comitê gestor? É um órgão, gente, é uma entidade. Bom, além dos auditores fiscais e procuradores dos estados e municípios que vão ser alocados dentro do comitê gestor, nós também vamos ter empregados públicos. Vai ter concurso público, mas eles vão ser regidos pela CLT. Por quê? Eu tenho uma atividade administrativa ali que precisa ser realizada. E aí vem a pergunta, né? Olhem como é difícil acomodar tudo. Um auditor de um município X, ele pode ganhar um valor. E do município Y pode ganhar outro. Se ele vai trabalhar no comitê gestor, tem que ganhar igual. E aí eu fico imaginando a briga que não vai ser para auditor, procurador, né? O procurador de um município, obviamente que ganha menos do que um procurador do estado de São Paulo. E a briga que não vai ser para quem vai trabalhar neste comitê gestor. E o comitê gestor vai ter que pagar. Vai ter essa despesa, né? Porque procuradorias, é, receitas estaduais e municipais não vão ceder funcionário pagando o valor ali, né? Pois bem, e a independência técnica, isso é muito importante, né? Porque nós temos um órgão que ele tem uma atuação política muito importante, e mas a gente precisa que quem trabalhe ali traga as soluções baseadas no estudo, no direito, nas normas, né? Como todo órgão que se preze, você tem ali uma representação política que é necessária, mas você precisa ter aquele corpo de técnicos que efetivamente mostram o melhor caminho, e aí fica por conta da opção política a qual seguir, né? Bom, então, temos sim um super órgão, tá? Com muito dinheiro, orçamento grande e muito desejado. Precisamos ficar de olho nisso. Pois bem, quais são as atribuições desse comitê tão poderoso, né? Do comitê gestor? Como eu disse, ele precisava estar aqui, tá? Quais são as atribuições dele? Primeiro, ele vai ser responsável por instituir o regulamento único do IBS. Tem que ser um só. Já vimos lá a representatividade de estados e municípios. Não vejo problema nisso. É uma atribuição muito clara, né? Onde que está o maior problema? Eu acredito que seja nessas atribuições 2 e 4, que aqui eu esqueci do 4. Uniformização da interpretação e aplicação da legislação da IBS. Vocês imaginem que estados e municípios têm uma natureza litigiosa, conflituosa. Cada um vai querer puxar para o seu lado na hora de definir qual foi a alíquota certa, se a materialidade deu certo, se cobrou de quem deveria ter cobrado. Isso não vai deixar de existir. E a definição do contencioso administrativo, que é o próximo ponto que eu vou entrar. Antes disso, e aí talvez eu acho que é a função mais fácil, Renato, que vai ser arrecadar e efetuar as compensações e distribuição do produto da arrecadação, por incrível que pareça, porque isso vai ser tudo eletrônico. Então, o dinheiro vai entrar, a gente já vai ter o split payment, ou seja, já vai ter ali o valor do tributo, o próprio estado, o próprio comitê já vai ver de quem é, já vai ter o percentual de cada estado, de cada município, vai me dar o dinheiro.
A questão vai ser quando estados e municípios não concordarem com essa divisão. Mas aí é outra história, eu imagino, que não se vai fazer uma divisão que não agrade a todos, até para evitar esse litígio, porque isso vai ser péssimo. Aí vai demorar mais a entrar o dinheiro, ou seja, é uma questão de sobrevivência, né? Você precisa saber de onde vem aquele teu dinheiro que é responsável para garantir as despesas públicas. Pois bem, então, vamos entrar aqui agora na questão do contencioso administrativo. Pois bem, uma das funções, então, do comitê gestor é contencioso administrativo. Bom, hoje, o que a gente sabe? Como é que funciona? Cada estado, cada município tem o seu tribunal administrativo, quando tem, porque é um município muito pequeno, nem tem, tá? E agora a gente parte para uma nova realidade, que é da competência compartilhada, onde a gente tem tributos gêmeos. Eu olho para a CBS e para o IBS. O que é diferente ali? O critério pessoal, porque o sujeito ativo vai ser diferente, e o critério quantitativo, que diz respeito ao quê? A alíquota, que vai ser diferente. O resto é tudo igual. Inclusive, esse recado está muito bem dado pela Lei Complementar Única. E aí, eu pergunto para vocês, dentro dessa ideia do contencioso administrativo, qual é o maior desafio? A integração. E essa integração, ela funciona e foi piorada por conta da opção do legislador complementar. Que é assim, vocês sabem que o IBS, então, tem um contencioso, a CBS tem um contencioso. Hoje, o contencioso federal é no CARF, certo? O contencioso estadual e municipal é diferido pelos estados e municípios. E o que a gente tem? A gente tem uma previsão constitucional trazida pela a emenda 132, dizendo é possível que haja um único processo administrativo. É possível. Vem o legislador complementar na 214 e faz o quê? Não. CBS continua com a União, decreto 70235, CARF, nada muda. Então, a União está bem no seu processo administrativo, já funciona. Bom, e os estados e municípios vão ter vão ter um contencioso administrativo próprio, tá? Como é que é estruturado este contencioso administrativo? Aqui eu vou falar bem rápido, tá? Que é só para vocês terem uma noção de como que é. Primeira, segunda e terceira instância, tá? Primeira instância, ela é como se fosse uma DRJ, mas já com julgamento das impugnações e de forma paritária. Porque vocês sabem que a DRJ hoje, quem julga é só os representantes do contribuinte, ou do fisco. Aqui, já na primeira instância, a gente vai ter representantes do fisco e dos contribuintes, paritariamente. A segunda instância é como se fosse o CARF, né? A Câmara Recursal do CARF, onde eu estou insatisfeita com a primeira instância, eu vou para a segunda e continua julgamento paritário. E a terceira instância imaginem, eu vou ter várias pessoas julgando em primeira instância, várias câmaras de segunda instância, pode ter divergência na interpretação que for dada. Então, se a Câmara de São Paulo julga um tema diferente da Câmara de Brasília, o que vai acontecer? Eu preciso levar isso para a terceira instância, que é uma tentativa de uniformização daqueles entendimentos entre as câmaras. Pois bem, aqui, só para vocês verem a diferença, tá? Entre a primeira e a segunda instância. Praticamente é a mesma coisa. Muda só a possibilidade de nós termos mais câmaras em primeira instância. Estruturas virtuais, isso é um ganho, tá? Sem dúvida nenhuma. Atuação colegiada e paritária nos dois casos. E, na primeira instância, um mínimo de 27 câmaras com 4 servidores mais o presidente. 4 servidores significa 2 representantes dos estados e municípios e 2 representantes dos contribuintes. Sim, sim, sim. Não entram ainda. Boa, Renato. Olha, não, você está certo. Eu estou lendo o slide e estou lendo o slide errado. Veja. Então, olha só, 4 servidores mais o presidente, 2 de estados, 2 de município. Segunda instância,
27 câmaras, com 4 servidores, 2 de Estado, 2 de municípios e 4 representantes dos contribuintes. Então, a partir 9 no total. Veja, Renata, e aí você diz isso no seu texto, né? Que Renata tem escrito coisas muito boas sobre esse tema, que quando eu ponho aqui mínimo de 27 câmaras, é porque, por exemplo, um Estado pode decidir que naquele Estado uma câmara é muito pouco. Então, eu posso ter 2, 3 câmaras para julgar os processos. Olhem quantos julgadores nós vamos ter neste contencioso administrativo. Muitos. Se for fazer a conta, e eu já vi assim, pode chegar a 400 e na segunda instância 800. É muita gente. Aí vocês perguntam, o que tem no CARF hoje? São, acho que 200 julgadores. Então, assim, são muitos julgadores. Aí, depende muito da referência, né? Se eu for olhar como era no passado, é claro que eu tenho muito mais jogador do que eu vou ter. É um ganho. Mas eu vou ter muito jogador ainda, né? Então, talvez, isso é uma coisa que a gente possa pensar em reduzir um pouco, né? Essa estrutura, porque isso vai custar muito caro. E será que é isso que nós queremos? E assim, quem vem ocupar esses cargos aí? Né? Será que são pessoas qualificadas? Eu sei que tem muitos auditores, muitos procuradores, muito qualificados, mas será que não precisa ter um cuidado maior, né, para essa representação aí? Então, isso é uma crítica que fica. Então, tem o lado positivo, mas tem um lado negativo. Bom, e a Câmara Superior, né? É aí onde todo mundo vai ter que conversar, né? Todo mundo vai ter que conversar. Porque as câmaras é natural que eu possa ter decisões conflitantes, natural, né? Aí vai ter um recurso de uniformização para essa Câmara Superior, né? Com 4 representantes da Receita Federal. Aí vocês vão me perguntar, mas por que que a Receita está aqui? Agora que ela apareceu, né? Lembram dos tributos gêmeos? IBS e CBS. O que está decidido aqui pode ser a mesma questão jurídica que pode estar sendo discutida lá no CARF. Então, a Receita Federal precisa vir para cá para dizer como é que anda as coisas em relação àquele tema, em relação à CBS. 4 representantes de estados e municípios e 8 representantes dos contribuintes, né? E, além disso, um presidente. Bom, aqui já teve muita briga, porque tanta gente da Receita Federal, que é o mesmo número de estados e municípios juntos. Ou seja, realmente é confuso, tanto que para chegar nisso aqui, eu imagino que não foi nada fácil, né? Porque era muita confusão, chegaram nesse modelo. Esse modelo é bom? Eu acho que esse modelo, ele tem um lado muito bom, porque ele tem pontos positivos. Eu não tenho nem dúvida nenhuma dúvida, tá? Mas eu vou primeiro falar dos pontos positivos, depois eu entro aqui no meu próximo slide. Não tem dúvida nenhuma que ele tem pontos positivos, uma lei só, um contencioso administrativo só, mas ele tem pontos negativos, minha gente, porque assim, imaginem, esse contribuinte, ele pode ter andado por 3 instâncias e aquela instância pode decidir uma coisa que é contrária ao que foi decidido no CARF do mesmo tema em relação à CBS. Isso vai sobrar para quem? Eu vou olhar aqui para os ilustres desembargadores que se preparem, porque isso vai sobrar para o judiciário. Se a gente não tiver essa harmonização entre o que for decidido no contencioso administrativo federal e o que for decidido no contencioso administrativo do comitê gestor, eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Se não, judicialização na certa. Bom, Juliana, mas tem que ter um jeito, né? A gente já viu, então, que estados e municípios estão juntos aí para decidir o contencioso, mas isso só não basta, né? Dentro do comitê gestor, nós precisamos ter essa integração do IBS com a CBS. Veja que não é fácil, porque a gente pensa que resolveu o problema trazendo estados e municípios com composição paritária e tal, e tal, e tal, mas eu tenho o gêmeo, né? Não posso esquecer dele, imagina. Você trata um diferente do outro, você tem um problemaço, né? Então, veja, imagine quem tem gêmeos em casa, vá tratar diferente, né? É um problema. Então, é o mesmo problema aqui. E aí, o que foi feito depois de muita discussão? Foi criado para ter essa integração do IBS com a CBS, tá?
nos artigos 318 a 323 da Lei Complementar 214, dois órgãos, vamos chamar assim, dentro do Comitê Gestor, que é o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, tá? Só participa fiscal, só participa a administração tributária, 4 representantes da Receita Federal, 4 representantes das administrações tributárias de estados e municípios, que estão ali indicados, são indicados pelo Comitê Gestor. Tudo que eles decidirem vincula somente as administrações tributárias, tá? E o papel deles é o quê? Uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa ao IBS e ao CBS em relações às matérias comuns. IBS e CBS têm matérias comuns, né? Então, eles precisam, em relação àquilo, veja que é uma competência muito mais administrativa, tá? E, ao mesmo tempo, eles precisam uniformizar obrigações acessórias, procedimentos comuns, ou seja, coisas relacionadas ao IBS e à CBS que precisam conversar e precisam ser feitas da mesma forma. Senão, a gente vai ter problema. Além disso, nós temos o quê? O Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Vocês vão perguntar, 2 órgãos para resolver? Não teve consenso. Fiscais, auditores fiscais e procuradores não conseguiram criar um órgão só com a participação de todo mundo. Então, 2 órgãos. E o Fórum de Harmonização das Procuradorias? Bom, também trabalha separado. Ele pode funcionar como um consultivo das administrações tributárias, né? Mas ele vai ter 4 representantes da PGFN. Veja, a mesma ideia da paridade, já que eu estou tratando aqui de CBS e IBS. Ausência de participação dos contribuintes, no e no outro, isso já está causando um rebuliço, né? É um órgão consultivo do Comitê de Harmonização. As resoluções que vêm deles vinculam apenas as procuradorias. Então, veja, eu posso ter algo decidido nesse fórum diferente do que foi decidido neste comitê. Ou seja, dentro do próprio comitê gestor. Aí vocês falam, Juliana, e quando que vai unificar tudo e que eu sei que aquilo vai servir para toda a administração tributária e todas as procuradorias, enfim. Se houver um ato conjunto. Então, eles precisam sentar, conversar, fazer um ato conjunto. Esse ato conjunto, ele vale para todo mundo. Tem uma vinculação para todos. Mas antes disso, nós temos atos que vão vincular só o Comitê onde está a administração tributária e atos que vão vincular só o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. Aqui, eu não falei para vocês que o Comitê dos auditores, no caso da administração tributária, é uma coisa bem mais ligada à fiscalização, a lançamento, a essas regras. Aqui, o das procuradorias é muito mais ligado à definição de tese jurídica. Porque, veja, eles têm a competência para analisar relevantes e disseminadas controvérsias jurídicas relativas ao IBS e à CBS. Então, isso é bem interessante, mas assim, é qualquer controvérsia? Não. Está engessado, tá? Quem vai poder instaurar essa controvérsia do IBS e da CBS nesse fórum de harmonização das procuradorias? O presidente do comitê gestor, o ministro da Fazenda e as entidades representativas de categorias econômicas, que são aqueles que elegem, né, os próprios participantes do comitê gestor. Bom, e essa decisão aqui é vinculante às procuradorias. Para vincular todo mundo, precisa do quê? Do ato conjunto. Então, gente, eu vou aqui falar dos pontos positivos e negativos e abrir um pouquinho para a doutora Leila, para a gente depois voltar na parte do judicial. Mas só para dizer assim, eu já pude falar isso para vocês. O seguinte, tem ponto positivo? Tem. Então, vocês já sabem. Contencioso administrativo do CBS é um, contencioso administrativo do IBS é outro. Qual é o ponto positivo? Eu vou ter uma lei só. Isso era uma coisa que se brigava muito por isso, né, Renato? Porque cada estado, cada município tinha um rito e tal. O rito é único. Então, isso é um ponto importante. Bom, uma coisa importante, a vinculação das decisões dos tribunais superiores nos termos do CPC, coisa que hoje a gente não tem. A gente tem na União, mas nós não temos em estados e municípios. Tudo bem que eu discordo, porque essa vinculação é só com trânsito em julgado. E eu acho que
era necessária uma vinculação antes do trânsito em julgado, mas isso é uma coisa que a gente tem discussões no modelo atual. Você imagina trazer isso para cá. Então, já de ser prevista essa vinculação, eu acho que já é um super ganho. E os pontos negativos, né? Primeiro, o ideal era o único contencioso. Veja, eu posso ter a mesma questão sendo discutida no contencioso do IBS e no contencioso da CBS, que podem ter temporalidades diferentes. O CARF pode andar mais rápido do que o comitê gestor e vice-versa. E aí eu vou ter uma decisão que não necessariamente vincula o outro. E aí como é que vai ser? Então vejam, era ideal que nós tivéssemos um rito único. Não chegamos nesse consenso. Bom, uma coisa que eu achei muito ruim é no PLP que está em votação ainda, então a gente não sabe se isso aqui vai se manter, tá? É, o contencioso administrativo do IBS não vai poder analisar a legalidade. Isso é péssimo. A gente sabe que analisar constitucionalidade não pode, né? Mas legalidade, acho que precisa ter esse poder, porque muitas vezes precisa afastar já administrativamente, para não esperar que o poder judiciário se manifeste sobre aquela norma flagrantemente ilegal, né? Bom, as multas do CBS e do IBS são muito diversas. Então, quer dizer, você tem tributos gêmeos com multas diferentes. Vocês acham que vai parar onde essa discussão? No judiciário. A estrutura do órgão de julgamento eu achei muito grande. Acho que poderia ser menor, né? Decisões conflitantes, vimos aqui em vários momentos da minha fala. Temporalidade das decisões, já falei. E assim, uma coisa que me chama muita atenção: análise de provas e de fraudes. Isso aí pode ser muito distinto. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que teve uma atuação de BS e CBS que ela está discutindo no CARF e está discutindo aqui no comitê gestor. E aí analisam lá as provas, não, não teve fraude aqui. E aí o comitê gestor fala, não, tem fraude. E aí? Tem fraude ou não tem fraude? Isso tem reflexo aonde? Nas multas, né? Até em representação para fins penais. Ou seja, como que eu vou resolver isso? Mais uma vez, vamos jogar batata quente no Poder Judiciário, que vai ter que analisar tudo e dizer, tem ou não tem fraude aqui, e, portanto, segue essa linha ou segue outra linha. Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Leila, e em seguida a gente retoma aqui no contencioso judicial. Muito Bom, obrigada. obrigada, professora Juliana. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar aqui do lado dos dois colegas coordenadores deste curso. E a doutora Juliana é sempre uma pessoa que traz essa luz com leveza, né? Na verdade, eu queria, assim, fazer duas colocações só. Uma é de caráter geral, porque hoje é o último dia do curso, e algum desavisado que possa estar chegando no Brasil, os amigos do professor Décio, os amigos ingleses chegaram e a gente está falando de um curso de reforma tributária e nós estamos debatendo reforma tributária. E alguém poderia dizer, bom, então se nós estamos falando de reforma tributária, toda a legislação tributária foi jogada no lixo, o nosso CTN não vale mais nada, todo o resto não vale mais nada. Não, né? Então, vejam, tudo isso que a professora Juliana está falando é um pedacinho só, lembrem disso, né? Nós temos todo o resto, o nosso CTN está rígido, não mudou, tá? Não é porque alguém está falando na Lei Complementar 132, fala assim, ah, então agora mudou o CTN, é essa lei complementar. Não, é uma reforma direcionada para os tributos indiretos para resolver aquela mixórdia que a gente tinha, né, de tributos indiretos da União, dos estados, dos municípios, de certa forma, e isso juntou de uma forma assim para dar transparência, segurança, né? O custo do sistema, né, que é gigante, então isso diminuiu. Nós temos uma lei complementar 132 que ela não é um novo CTN de forma alguma e ela cria dois tributos novos por lei complementar, que é uma exceção, né? Porque a gente viu que na Constituição, até agora, né, a gente tem lei complementar para criar empréstimo compulsório, o grandes fortunas, e exatamente a competência residual, que nunca foram exercidos, né? Praticamente a gente não tem isso. Então, é esse o universo. Se a gente pensar em universo de direito tributário no Brasil, eu tenho
Todo o resto, um CARF lá trabalhando muito, né, o imposto de renda aí que vamos, né, continuar, os municípios, os estados, esse é, né, pode parecer assim: "Nossa, mas agora?" Assim, porque a gente passou a reforma tributária inteira, o curso inteiro falando de reforma tributária, mas ela está focada para 2 tributos novos, né, que revolucionam, né. Eu comparo isso ao quando aconteceu a lei do juizado, a 10.259, né, que a gente estava lá em 2001, em julho, e veio uma lei nova de juizado, e para instalar em 2002. Aí falou assim: "Bom, mas o que que é isso? Vai revolucionar tudo?" Não, é mais um. E a gente vai dar a característica que quiser, vai ser um rito novo, coloca outra capinha na vara, no processo, ou não, é algo novo. Então, isso aqui é algo novo e o resto continua, tá? Então, pensem que é maior do que a gente pode imaginar, porque tudo isso que a doutora Juliana colocou é dentro do outro universo. E aí me vem a preocupação, né? Essa harmonização, que é assim, não tem cara de harmonização. Como a doutora Juliana já colocou, os pontos negativos são assim, preocupantes, porque eles já deveriam, me parece, ter sido resolvidos, né? Era a fase de resolver a harmonização passou e não foi resolvida, né? Ela veio para colocar uma linha, né, tanto de transparência como de harmonia, propriamente dito, falando, e a gente tem uma interpretação dos fiscais e uma interpretação das procuradorias. Quando isso não funcionar, vai chegar no Poder Judiciário. E quando chegar no Poder Judiciário, nós vamos ter que ter tudo que o professor Berge falou ontem, nós vamos ter que ter aí, pensar um judiciário de uma cara diferente, vamos dizer assim, para ficar bem no genérico. E aí me preocupa, né, a questão de trazer esta discussão para o judiciário. Eu queria ouvir a professora Juliana, né, que vai falar um pouco do contencioso judicial, e aí para pegar já o gancho, nós vamos decidir do zero, né? Nós vamos partir do que eles já decidiram, evidentemente, né? Nós podemos questionar, né? As procuradorias têm o trabalho de defender, e é importante isso, partir da lei do jeito que está, para defender o que já foi colocado como lei e trazer um pouco do que o CARF já nos apontou, né? Ontem, o colega do professor, né, o doutor Guilherme, fez uma palestra interessante também, uma intervenção interessante, né? Por conta de que o CARF está premido de fazer qualquer intervenção que seja na legalidade, né? Ele não pode questionar isso a ponto de perder o, o, o mandato de conselheiro, né? Então, eles vão ficar neste patamar de análise e não vão poder mais, não vão poder seguir adiante como já é de costume. Isso vai continuar, porque vai ficar com o CARF, né? Será que no comitê gestor também será assim? Parece que sim, né? Não podem ingressar em nenhuma discussão maior. E a hora que vier ao judiciário e colocar uma diferença, como é que isso vai atuar no CARF e no comitê gestor, né? É lógico que a gente sabe, não, cumpra a decisão, a gente sabe que é assim. Mas, assim, os efeitos vão ser desastrosos, porque a hora que o judiciário der uma outra interpretação, aí vão ficar o comitê gestor tentando administrar aquilo, o CARF tentando administrar aquilo, e vai ser o case, né? A revolução. Eu queria ouvir. Bom, doutora Leila, eu acho que esse é o maior desafio, né? Essa integração entre BS e CBS. Eu realmente acho e penso que a gente ainda tem um campo aí de alteração e modificação e simplificação dessa integração. Porque como o comitê gestor, ele está sendo ainda, o PL 108, ele não avançou. Então, ele parou um pouco e o que avançou foi o PL 68, né? Então, está instituído IBS-CBS, mas tem algumas diretrizes ali que já estão aprovadas, mas dentro do PL 108, que é o que está em discussão no Senado agora, é possível algumas mudanças. Eu dou um exemplo aqui, só para se ter uma ideia, que eu acho uma ideia boa. Tem uma proposta de emenda que seria o seguinte: quando nós tivéssemos essa
falta de uniformidade entre o entendimento relativo à CBS e o IBS, você levar aquela discussão para uma Câmara do CARF, onde nessa Câmara você teria a participação de representantes do Comitê Gestor e também representantes da União Federal. Ou seja, porque esse modelo, como ele ficou, dessa harmonização, é bem complexo. Na verdade, você acaba não harmonizando, é muito difícil você chegar na harmonização, né? E um ponto que eu também acho muito importante ressaltar, e que me preocupa muito, é porque, assim, em todo esse processo de elaboração do PL 68, onde a gente tem toda essa conversa aí entre comitê de harmonização e fórum de procuradorias, teve muita discussão política entre auditores da Receita Federal, da Receita Estadual, né, e os procuradores. E muitas vezes eu já ouvi muito se falar assim, isso é uma briga de carreiras que querem mais poder ou menos poder. E eu não vejo por aí. Eu vejo que, na verdade, é o seguinte: se nós não tivermos essa harmonização, nós não vamos diminuir contencioso. Então, a gente tem que deixar um pouco de lado essa coisa de que estou perdendo poder ou estou ganhando poder, quem faz isso, quem não faz aquilo. Não. Vamos pensar numa forma que, mesmo que o processo do CBS ou do IBS corram em momentos diferentes, já que a nossa opção do legislador não foi de um processo único, pensar que em algum momento eles precisam se encontrar. E no momento que eles vão se encontrar, precisa ser uma decisão definitiva, porque o que causa, assim, medo não medo, apreensão, é o seguinte: você andar todo esse contencioso do IBS, chega numa decisão, e essa decisão não vale para nada. Porque se ela tiver contrária a uma decisão da CBS, pode ser que isso tudo, né? Então a gente precisava ter uma forma de harmonizar com mais responsabilidade, né, as decisões que vão surgir entre o IBS e a CBS. E ainda nessa linha, doutora Juliana, a gente vai enfrentar vai considerar que o contribuinte passou por essas agruras até chegar numa decisão final do IBS. Se arrasta para uma outra harmonização em sede federal perante o CARF. Se ele não gostar de nada disso, se ele for contrário, a gente vai começar a inaugurar uma fase judicial. Então, quantos anos? Porque a gente calcula nos anos. Nos anos, Quantos anos isso? Né? Eu gostaria, aqui, se puder, fazer duas colocações. Uma é a ausência de participação do contribuinte nesses órgãos, que pode efetivamente ser a alegação de nulidade de tudo isso, porque eles não tiveram acesso, não integraram esses julgamentos. Então, essa é uma questão, eu gostaria de ouvir a professora Juliana. E a outra, né, que eu acho que será abordada na próxima parte, com a judicialização, e nós vemos isso de forma muito comum, o risco de decisões judiciais pontuais, isoladas, começarem a esburacar esse projeto, né? Tem uma intenção, nós todos cremos, foi uma intenção muito boa, haviam muitos erros que precisavam ser corrigidos. E nós aqui, o Judiciário, estamos fazendo o nosso papel de receber as ações e termos que nos manifestar. Nós não temos como falar, não vou decidir sobre isso, né? Nós não vamos atrás dos casos, mas eles chegam. E há um risco, sim, de tudo isso cair por terra com decisões isoladas que falam, ó, aqui você não vai pagar a CBS, aqui para você essa alíquota realmente é inconstitucional. Então, é muito complicado também para o judiciário, que não pode se furtar de decidir, né? Então, o desafio é muito grande.
É o que eu fiz, mais ou menos. Posso? Ô, doutora Gisele, quando eu organizei, né, os slides todos e parei aqui no contencioso judicial e botei eu me vi aqui, esse bonequinho com a mão na cabeça, assim, com essa dúvida. Meu Deus, e agora? Porque assim, é a minha área, né? Há muitos anos eu pesquiso sobre contencioso e minhas linhas de pesquisa na FGV, junto com Paulo Conrado, é, é sobre contencioso judicial. E realmente eu me preocupo muito, porque isso que foi colocado pela desembargadora Gisele é perfeito. No final, pode todo mundo não concordar com aquilo que foi decidido ali e vai cair no judiciário, né? Com relação, e aí antes de eu entrar aqui, e que eu quero muito ouvir o Renato, que eu sei que ele tem pensado muito sobre essa questão do processo judicial, mas assim, a participação do contribuinte é até um pouco, não dá para entender, né? Porque você vê, na primeira instância ele não participa, na segunda instância ele participa, na terceira também. E aí, quando é para uniformizar o IBS com a CBS, ele não participa. Então, quer dizer, me parece que foi o modelo possível, se conversarmos, ó, esse projeto de lei 108, ele é resultado de uma reunião de auditores fiscais municipais, estaduais, federais, procuradores, todo mundo se reuniu. Quer dizer, foi o primeiro exercício de cooperação, né? E foi o que conseguiram tirar. Já é um primeiro passo? Já, porque eu nunca imaginei que dali sairia alguma coisa, né? Mas tinha que sair, porque o legislador tinha exigido que em 6 meses tinha que sair, 3 meses, tinha que sair um projeto de lei para regulamentar tudo, né? Bom, saiu. Aí, voltando para o. Então, quando saiu dessa forma, os contribuintes, óbvio, cadê a minha participação? Então, quer dizer, já é uma questão que ou a gente muda essa forma de uniformização, que ainda há tempo. Ou então, você imagina eu colocar ali representantes da Fazenda, representante da Fazenda Federal, Estadual, Municipal, contribuinte, para tentar. Aquilo vai se transformar, talvez, numa guerra maior ainda. Então, eu acho que quem está, né, nossos representantes, eles precisam entender que, como disse a doutora Leila, isso é só um pedaço, né? Ah, e estados e municípios continuarão cobrando IPTU, continuarão cobrando ITCMD, a União continuará cobrando as contribuições inúmeras que não são PIS e COFINS, contribuição, ou seja, imposto de renda. A nossa vida não se resume apenas à tributação sobre o consumo, né? Isso é um ponto. Então, é só para andar um pouquinho aqui com a minha grande dúvida, né? Eu me identifiquei aqui, quase botei, é que eu não Seu consegui. rostinho. Eu ia pôr meu rosto aqui. Da próxima vez eu peço para o meu filho fazer isso. Não consegui. Mas assim, teremos redução de contencioso com a reforma tributária, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque olhem só, quem estuda o contencioso sabe que o contencioso ele é um problema. Ele é um problema nosso, contencioso judicial. Renato, nos textos dele, ele aponta que a gente consegue ter mais contencioso que a Índia, né, Renato? E isso é porque temos um enorme acesso ao Poder Judiciário, isso é garantido pela Constituição Federal. Temos que aplaudir, porque isso é sinal de democracia, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa. E não pode imaginar que, assim, o que que causa contencioso hoje? Várias coisas. Uma das causas desse contencioso, sem dúvida nenhuma, tá? É o quê? É o fato do nosso direito material e o nosso direito processual estarem em crise. O processual tributário está em crise. Então, o que que acontece? É o fisco atrás do contribuinte, ó, essa foto aí, e o contribuinte correndo, né? Ele vai correndo. Então, ele corre para o judiciário, ele corre para conversar administrativamente. Hoje em dia, assim, a inteligência, a Juliana ainda não é tão craque, né? Mas, assim, era para ter aparecido. Vocês estão vendo uma mãozinha ali que está cortada?
É porque hoje nós temos meios alternativos de solução de controvérsias. É esse o mundo que a gente tem hoje. Vocês acham que simplesmente mudar e trazer uma lei nova sobre o consumo vai resolver tudo isso? Óbvio que não. Óbvio que não, porque o contencioso ele tem problemas que são inerentes a ele. E não é porque eu mudo uma lei do direito material que eu vou ter uma alteração do contencioso como um todo. Não é assim. Então, por exemplo, nós temos problemas hoje, né? Ai, pois é, eu acho que travou. Não, foi, ó. Então, é... é aquela preta ali, tá bom. Então, vamos lá. É isso aqui. Ai, ó, já passei muito. Quero voltar. Pronto. Então, a pergunta que eu coloco para todos nós aqui que estamos debatendo é: será que com a reforma nós vamos virar essa chave do contencioso? Porque, assim, quando a gente fala de contencioso, veja, quais são nossos maiores problemas? Nós temos um sistema de precedentes, informação. Já existe, isso é fato. Mas a gente está tentando superar os problemas que aparecem com a sua concretização. Temos 10 anos de Código de Processo Civil, melhorou muito, mas tem muito a melhorar, né? Então, assim, nós temos, sim, uma questão importantíssima. Quem interpreta a norma é quem vai precisar utilizá-la. Então, eu vou ter a interpretação do contribuinte, a interpretação da fazenda, a interpretação do julgador, a interpretação da autoridade administrativa, do julgador administrativo. E aí fica a pergunta: será que, mesmo com uma lei nova, sobre o consumo, mais simplificada, eu não vou ter interpretações diferentes? Eu que sim. Então, assim, não dá para dizer, vai diminuir o litígio? Vai. Nesse ponto, eu acredito que sim. Mas nós vamos ter um novo contencioso que vai conviver com o velho contencioso. Porque as ações de insumos de PIS/COFINS continuam aí nos gabinetes dos senhores, não é? Então, assim, nós vamos ter. Então, veja como, para quem trabalha no contencioso, eu sou procuradora da Fazenda Nacional, eu atuo no contencioso judicial. Vejam só, eu vou trabalhar com a sistemática da tributação do consumo, que já existe, com a sistemática nova e com os problemas novos que vão surgir dela. Então, é o velho contencioso, o novo contencioso, dentro de um problema. Cultura do litígio. Alguém aqui foi ensinado na faculdade a não litigar? Chamam, né? Quem é advogado é bom de briga, né? Nossa, o que falam isso? Tem muitos amigos que não são da área do direito e eles falam assim: essa baixinha é boa de briga, é advogada, né? Eu falo: olha, mal vocês sabem que hoje eu sou uma voz para se resolver os problemas de forma consensual, né? Então, assim, é uma revolução também. Então, nós temos, já temos, só para vocês terem conhecimento, tá? 2 ADIs sobre a reforma. Tá? Eu botei os números aqui, a 7755 e a 7779, depois vocês dão uma olhada. Sobre alíquota, um produto que é do agronegócio e que será que ele faz bem ou mal para a saúde? Esse tipo de coisa. Entra ou não entra no regime diferenciado? Já temos. Então, o que é que eu imagino, né? Que nós vamos ter uma redução do contencioso por quais razões? A base tributária vai mudar, então ela vai ser ampla, isso é bom, né? E não tão estratificada como a gente tem hoje, em relação ao consumo, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui é do consumo. A gente vai parar com essa discussão sobre o direito de crédito, o que é muito bom, se seguirmos a ideia da acreditação, se funcionar toda a ideia da ampla dedução de tudo pelos contribuintes. A tributação no destino resolve muita coisa, tá? E muita discussão judicial que a gente tem hoje deixa de existir. A alíquota única é um passo também importante, tá? E nós vamos ter diminuição de execução fiscal. Vamos. E aí, até ontem, eu lia um artigo que o professor Scaff, que deu aula aqui para vocês, escreveu no Conjur, dizendo o seguinte: vamos diminuir a execução fiscal, ótimo, mas vamos aumentar as ações anti-exacionais. Fato.
Por quê? Como é que vai funcionar esse split payment? É tranquilo, né? Você vai lá, você paga, aí assim, você pagou 100, mas ali pelo split, o próprio comitê gestor já vai dizer 30 é da União, 20 é dos estados, 50 é o que efetivamente fica para quem vendeu aquilo ali. Então, quer dizer, execução fiscal, quem está dentro do sistema do split payment, dificilmente eu vou ter uma execução fiscal. Agora, eu vou começar a dizer assim, mas você fez o split errado, né? Você descontou mais do que deveria. E aí, como eu não vou ter execução fiscal, mas eu vou ter o quê? O reverso, né? Ah, o split foi assim, foi descontado de mim tanto, mas não era para ser tudo isso. Então, eu vou entrar com uma ação de repetição do indébito. Então, assim, realmente você pode trocar o contencioso de um lado para o outro, né? Por isso que o split precisa funcionar e o comitê gestor precisa estar muito atento, que se houver um erro, ele precisa corrigir. Bom, quando nós ouvimos as palestras, né, Renato, é dito que esses erros que vão acontecer, todo mundo erra, né? Apesar de ser um sistema todo eletrônico, mas ele tem pessoas que alimentam e que ensinam as regras ali, né? Será resolvido muito rapidamente. Então, em questão de horas, vai ser devolvido o valor para quem pagou a mais, para quem pagou a menos, enfim. Bom, então assim, teremos redução de contencioso? Teremos. Mas teremos um novo contencioso. E aqui, eu até me remeto, quem tiver interesse em ouvir, o Congresso do Contencioso, que eu e Paulo Conrado organizamos na FGV, tem uma palestra muito interessante da professora Maria Rita Ferragutti, onde ela traz muito mais possíveis controvérsias e que está disponível no canal do YouTube da FGV, tá? Segundo dia, primeira palestra. Podem ouvir que vocês não vão se arrepender. Podem ouvir também a do meu amigo Renato, que estava lá no mesmo dia e que falou muito bem também sobre a reforma do processo, né, Renato? Então, vamos lá. Vamos ter controvérsias sobre o split? Sem dúvida nenhuma. Crédito acumulado. Vai dizer que eu tenho mais crédito do que estão dizendo que eu tenho, né? Créditos de bens de uso e consumo, o exemplo mais comum que vocês veem em qualquer palestra, o quadro, né? Esse já até ficou, né? Ficou como exemplo básico, assim. O quadro, para mim, na minha casa, o quadro é uso e consumo. Lá no hotel, será que é uso e consumo? Lá, enfim, você vai ter discussão do que entra como crédito de bens de uso e consumo. E a integração e interpretação entre o CBS e o IBS. Isso que nós já vimos, eu só coloquei aqui, né, para termos essas possíveis controvérsias, que não são as únicas, tá? E aí, para terminar, o que a gente tem, né, em termos legislativos? Bom, a emenda 132 foi muito. Ela não falou, SCAF até, né? Ele é meu supervisor no meu pós-doutorado agora, e ele diz assim: o processo judicial é o esqueceram de mim, né? Ninguém falou nada. Eu disse para vocês que eu ia trazer talvez uma explicação para isso. Vocês não imaginam a dificuldade que foi para se chegar a esses PLs 68 e 108. Eu acho que se colocasse ali, Renato, Leila, mais um problema do judicial, não conseguia nada. E assim, eu sou funcionária pública desde que eu me entendo por gente, né? Eu entrei na faculdade e virei funcionária pública desde 95. E, assim, a gente sabe como funciona. As coisas, muitas vezes, elas precisam passar por experiências, projetos pilotos, para a gente ver se funciona, se não funciona. E eu acredito muito nisso, que não foi por acaso, não esqueceram do processo judicial. Simplesmente, se ele fosse trazido para aquele ambiente, talvez saísse pior do que. Sabe, quando você quer uma coisa e ela sai pior do que aquilo que você deseja? Então, talvez nós estejamos numa ótima hora para pensar nesse processo judicial, porque primeiro a gente precisa saber como é que vai funcionar essa sistemática. Nós não sabemos, né, doutora Gisele? Não sabemos. Então, assim, tem tudo para dar certo, as regras vão se casando e tal. Mas, assim, vamos ter anos de transição para a gente ver como funciona. Então, assim, eu não sou tão pessimista a ponto de dizer assim, vai dar tudo errado. Não, muita coisa vai dar certo. E o que a gente precisa é realmente, assim, avançar agora. E já que já temos a reforma, já temos aí, vamos pensar no processo judicial?
é esse convite que eu faço a todos que estão nos assistindo. Vamos pensar o que vai ser melhor, porque o que for melhor em relação ao contencioso judicial é bom para o julgador, é bom para os poderes executivo, é bom para as administrações tributárias, é bom para todo mundo e é bom para o contribuinte, né? Então, o que foi trazido, né? Unicamente a competência do STJ para admitir conflitos entre os entes acerca do IBS e da CBS, né? Isso é um problema. Você pega e fala, onde tiver dúvida, quem vai resolver é o STJ. Isso resolve o problema? Claro que não. Até porque, até chegar no STJ, a gente tem um largo caminho, né? Bom, o STJ até divulgou recentemente, sob a coordenação da ministra Regina, um estudo sobre o aumento do contencioso. É um estudo que realmente prevê um aumento 3 vezes maior. Eu não sei se efetivamente a gente vai ter em todas as situações esse aumento 3 vezes maior, mas nós vamos ter um aumento, isso é fato, né? E precisamos estar atentos a isso. E aí, vamos lá, já encerrando, né? Em termos processuais, também vamos ter problemas, né, Renata? A gente falou ali dos problemas do direito material, mas em termos processuais, vamos lá, vou só elencar aqui para vocês. Empresas que vendem para todo o Brasil. É um problema. Onde que elas vão ajuizar a ação? Se elas vendem, elas estão aqui em São Paulo, né? Todas essas empresas, Shopee e todas essas aí de plataformas digitais, Mercado Livre, enfim, vende para o Brasil todo. Aí ela quer discutir, ela vai ajuizar onde? Que estado? Em que município? Como? Né? Aí tem as soluções que Renato traz nos textos dele, que eu tirei dali, Renato, essas soluções. O comitê gestor como substituto processual é uma possibilidade, mas talvez não resolva. Deixo para ele, deixo para que o Renato possa complementar. Justiça Federal, será que é ela que tem que ser o foco para dirimir todas as controvérsias entre o IBS e a CBS? Eu entendo que sim, mas simplesmente não é jogar essa função para a Justiça Federal sem pensar em todo o resto, né? Que circunda essa nova atribuição. Onde que se vai ajuizar a execução fiscal? Ah, vamos ter menos execuções fiscais? Vamos, mas vai ter gente que vai trabalhar na ilegalidade. Não vai acabar 100%. Autoridade coatora e mandado de segurança, quem vai ser? É o presidente do comitê gestor? Quem é? Quem é? Ninguém sabe. E assim, e para pagar precatório? Como é que vai ser? Né? Eu posso entrar com uma ação num tribunal X, mas meu domicílio em outro lugar. E aí, como é que fica? Na hora de pagar o precatório, aquele estado lá vai querer pagar o precatório da pessoa que mora em outro município completamente diferente? Então, assim, nós temos muitos desafios. Tenho resposta para esses desafios? Não. Estou tentando achar nesse 1 ano que eu estou estudando no meu pós-doutorado, mas não tenho ainda. Uma coisa é certa, tá? A gente pode manter tudo como está, o que é inviável, né? A gente pode criar um foro nacional. Eu sou adepta dessa proposta que está sendo estudada no Conselho Nacional de Justiça por um grupo de trabalho que foi formado pelo ministro Barroso, mas precisa de alteração constitucional, né? O que importa é, nós precisamos ter tributos idênticos, com decisões uniformes, nós precisamos ter uma especialização da justiça, isso tudo a gente conseguiria com esse foro nacional, julgamentos com a temporalidade, né, semelhante, e por isso que eu estou bem esperançosa para o que virá desse grupo de trabalho do CNJ, né? Então, além disso, é só isso? Não, não é só isso. Tem mais outros 2 pontos que a gente precisa ir atrás. Além desse, definir quem vai no judiciário arrumar a casa em relação à jurisprudência harmônica entre BS e CBS, nós precisamos andar com os PLs da reforma do processo tributário, tá? Foi um trabalho muito bem feito, sob a coordenação da ministra Regina Helena Costa e uma comissão de juristas. Nós temos N avanços em relação ao processo administrativo e judicial tributário. Isso precisa conversar com essa nova realidade. Não dá para a gente não andar com esses projetos, né? Tem coisa muito boa ali que numa outra oportunidade podemos falar. E por fim,
temos que avançar na justiça multiportas. E precisamos pensar como isso vai acontecer. Porque, veja, hoje, cada estado tem sua lei de transação, cada município tem sua lei, se tem. E a União tem o modelo dela. E a gente precisa uniformizar isso. Precisa ser um modelo só. Afinal de contas, nós vamos dividir receita, né? Então, na hora que eu também vou deixar de arrecadar a totalidade que eu poderia, porque eu estou viabilizando uma concessão recíproca, eu não posso também fazer sem que todos estejam de acordo ou de forma diferente no estado e no município. Então, nesse ponto, eu acho que nós temos que investir nesse avanço e até falei antes de entrarmos aqui, com isso eu termino a minha palestra, que seria o seguinte, né? O ideal, na minha cabeça, seria, já que a gente vai ter um contencioso novo, vamos tentar acabar com o contencioso velho desses tributos sobre o consumo? Então, que tal pegar todas essas discussões que a gente tem hoje sobre crédito, não tem crédito, e fazer uma grande concessão recíproca e fazer com que a gente acabe com esse contencioso no judiciário, para que a gente possa ter tempo, possa ter disposição, energia para entrar nessa nova fase da tributação sobre o consumo. Então, eu queria muitíssimo agradecer a atenção de todos e vamos para nosso debate. Eu quero parabenizar a professora Juliana pela palestra brilhante, nos trouxe luzes, né, sobre essa situação que já vem sendo exposta por todos os palestrantes, mas hoje nós tivemos essa visão especificamente, né, de como será o nosso contencioso, tanto administrativo quanto tributário. E eu volto ainda exatamente nesse ponto que a doutora Juliana colocou, que eu quero ouvi-la e ouvir o professor Renato também, por conta de que nós temos já algo posto, né? Uma jurisprudência posta, seja no direito, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, e por conta desta jurisprudência posta, nós estamos falando do novo, aquele novo que assusta, aquele novo que é novo mesmo e por isso tem que ser pensado, mas essas cabeças que vão pensar o novo estão pensando o velho. Elas estão, né, no ritmo e na interpretação. Então, aí, eu gostaria de ouvi-los, né? Como é que nós fazemos essa transição, por exemplo, quando se fala lá nos artigos 318 e tudo mais, fala em harmonização. IBS, CBS, fala, bom, vamos fazer a interpretação, o comitê vai fazer a harmonização da interpretação. Sim, mas nós temos regras no CTN e todos nós aqui, no momento de julgar e de pensar, vamos correr para aquilo que já sabemos, né? O CTN está lá, tem um artigo 111 que manda que façamos interpretação literal e tudo mais. E essa interpretação nova, ela vai falar com o CTN, alguém vai se preocupar com isso, né? Então, nesse ponto, eu gostaria de ouvi-los, porque é uma integração de quem vai interpretar aqui, né? Pelo menos no judiciário, todos nós, as assessorias e tudo mais, vão trabalhar um pouco com isso, para começar. E a outra questão é como nós vamos coordenar esta abordagem do processo administrativo, né? Ontem, com a fala do professor Heleno Torres, me veio isso, né, essa preocupação, porque nós sempre temos a necessidade de ter o PA, né? Traz o PA. Isso é no previdenciário, no tributário, né? São questões práticas. O que aconteceu lá? O que disseram? Será que tem alguma mudança, algo pensado nessa linha de que a gente possa acessar esse processo? Claro que é algo que já está decidido, mas não está decidido de uma forma definitiva, porque o judiciário pode derrubar aquela decisão, né, de um comitê, do outro, de harmonização, do CARF, pode. Mas seria importante, eu acho que como uma questão de buscarmos baratear o sistema, né? Porque para os advogados é muito caro, o contribuinte é muito caro, na verdade, e nós temos aí fases que se repetem, se repetem, se repetem. Então, hoje ainda não temos xerox com papel, mas mesmo assim, digitalização, vai buscar, pediu, não veio. Aí eu lembro das discussões, eu pedia
para trazer o processo administrativo, aí a autoridade, se era mandado de segurança, não trazia, aí falava com a procuradoria, não, mas a procuradoria dizia, não, mas é a autoridade que tem que fazer, ou fale direto com ele, ou eu insisto, e alguns procuradores acabam fazendo isso, falam assim, não, deixa que eu vou lá e falo com ele. Então, isso também não está tão, né? Com o novo comitê, nós vamos conversar mais. E veio ontem também, eu queria ouvi-los, a possibilidade de nós pularmos o primeiro grau de jurisdição, né? Então, nós teríamos um processo do CARF ou do comitê que viria direto para uma segunda instância. Me parece que isso quebra um pouco, né? Não seria uma possibilidade, vamos dizer assim, fácil para o Poder Judiciário, na medida que os tribunais estão estruturados para rever as decisões, né? O processamento ele está no primeiro grau. Aqui, a nossa secretaria, né, nós estávamos lá outro dia, então a gente tem uma secretaria que processa, dá impulso, e quando vem para o gabinete, para o julgamento. O tribunal não, ele só tem julgamento. A secretaria ela é composta por 5 gabinetes, muitas vezes, e ela tem essa estrutura mínima de juntar um documento, uma procuração. O impulso é lá, né? Então ele viria pronto para o tribunal. Eu não sei em que medida isso poderia quebrar, inclusive, a estrutura do próprio Poder Judiciário. Eu posso só fazer um Pois. complemento, muito rapidinho. Queria saber também se nessa reforma barra revolução, virou-se aí o barco para a administração e foi dada muita ênfase ao processo administrativo na esfera tributária. Que nós vimos que lá pelas tantas isso foi feito no previdenciário, por exemplo, e o Supremo falou: não, a partir desse momento é exigido prévio requerimento administrativo. Se tem ação judicial em tramitação em que não houve, suspende para que o segurado vá lá pedir na administrativa. Essa virada de obrigatoriedade do processo administrativo na esfera tributária também foi implementada com a reforma? É só essa. Bom, eu tenho alguns pontos só para colocar e depois eu faço questão de passar ao Renato para que ele possa nos agraciar aqui com suas ideias, né, Renato? Eu vou começar pelo questionamento da doutora Gisele. Eu realmente não acho que nós já chegamos nesse ponto de que o contribuinte vai ter que primeiro esgotar a esfera administrativa para depois chegar ao Poder Judiciário. Acredito que não, e acredito que não, até porque isso, no meu entendimento, fere direitos constitucionais. E só que talvez essa importância toda para o contencioso é porque às vezes a gente não tem a dimensão, por trabalhar muito mais focado na esfera federal, como que era esse contencioso administrativo estadual e municipal. Então, assim, ele era gigantesco, sem expectativa de uniformização nenhuma. Ao contrário, ritos que não se comunicavam. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto importante da reforma, né? Talvez não ainda para chegar aonde você acabou de colocar, né? Mas, e sim, eu, assim, tenho muito conhecimento sobre os meios alternativos, em especial a transação tributária, e quando eu comparo a União Federal e os estados e municípios, a diferença é gritante, né? Então, eu acho que é nesse sentido que houve luzes muito fortes no processo administrativo do IBS, né? Com relação aos questionamentos da doutora Leila, muito pertinentes, e eu confesso que eu já falei tanto que eu já até esqueci. Então, não anotei, como o Renato, que anotou tudo aqui, né? Mas a sua primeira indagação, doutora Leila, foi sobre. O CTN Sim, e a lei sim. complementar. Olha, isso que foi colocado pela doutora Leila é fundamental, né? E agora eu lembro da segunda pergunta. Nós não estamos simplesmente
Estamos criando um sistema novo, temos uma legislação nova, mas o nosso sistema tributário é o mesmo. Então, o Código Tributário Nacional continua sendo a regra que traz as normas gerais, né, sobre o direito tributário. Então, assim, tudo tem que ser levado em consideração na hora dessas definições dentro desta nova sistemática. Isso é importantíssimo e tem toda a relação com a sua segunda preocupação. E como é que eu faço com relação ao que já é tido, por exemplo, como um precedente? Aquilo que nós já fizemos, né? Já trabalhamos tanto para definir tantas coisas, né? Muda tudo? Não acho que seja isso. Não acho que simplesmente você pega tudo que o judiciário já definiu nas inúmeras teses fixadas em sede de recurso repetitivo, em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e simplesmente rasga e diz isso não funciona para o IBS e para a CBF. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos, e aí vou entrar na área de estudo do Renato, que é olhar a ratio decidendi. É claro, Renato, que vamos ter discussões que nós vamos partir de premissas completamente diferentes, né? Então, eu não vou poder, por exemplo, aplicar, só dando um exemplo muito básico, por exemplo, um julgado que é repetitivo, que trata da não cumulatividade, num sistema que estamos diante de uma não cumulatividade plena. Eu não posso simplesmente importar daqui para cá. Mas, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo bem distante. Vamos supor que a gente esteja discutindo coisa julgada, né? Eu não tenho que inventar de mudar o entendimento. Eu tenho que inventar de mudar o entendimento caso algo novo, um fundamento jurídico novo tenha surgido. Por isso que é tão importante, e isso eu não vejo, eu não tenho visto toda essa preocupação, exceto com quem trabalha com contencioso judicial, que é a reforma do processo tributário precisa caminhar junto com a reforma tributária. E eu dou só um exemplo para responder sua pergunta, doutora Leila. Veja só. Qual foi um grande avanço que nós tivemos para estados e municípios recentemente por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? As execuções fiscais de valores diminutos, tá? Nós tivemos a decisão do Supremo, o Supremo definiu ali que até 10 mil reais não executava, aquilo desagradou muita gente, veio o CNJ, fez uma resolução, é o papel do CNJ, não sei se é o papel do CNJ, o que importa não tem condições de você ficar cobrando coisa que é mais cara e, portanto, causa mais despesa pública. Ok. Vejam, isso é uma coisa que, se a gente não atualizar o CTN, se nós não atualizarmos a lei de execução fiscal, nós corremos o risco do comitê gestor, ao decidir, mandar para a execução qualquer valor. Então, vejam como é uma coisa que já está feita e que eu não posso simplesmente, porque qual é a ratio decidendi desta decisão? Não muda porque o tributo é IPTU, porque o tributo é IBS, porque o tributo é imposto de renda. Não importa o que eu estou cobrando. Então, eu acho que a gente precisa ter ter muita clareza no momento de achar que é uma revolução, como disse a doutora Gisele, como disse a doutora Leila, é uma revolução, muda tudo. Bom, eu me sinto até imprestável, né? Porque tudo que eu fiz não serve mais? Pelo amor de Deus, não. Então, nós precisamos, como aplicadores do direito, saber fazer isso, porque eu já vi muitas palestras, já vi, de questões já pacificadas por decisão do Supremo Tribunal Federal e que estão sendo trazidas de volta por conta da mudança da tributação. Exemplo, aquela questão de não tributação, alíquota zero e tal, que a gente sabe. Demoramos anos para o Supremo Tribunal Federal trazer um norte, né? Bom, o norte está ali. Eu preciso olhar aquele norte e ver onde ele se encaixa dentro do novo modelo de BSCB. Não com atividade plena.
não com utilidade plena. Se eu não paguei, eu vou ter o quê de crédito? E eu já vi discussão nesse sentido, tentando retomar uma discussão porque eu mudei aquela sistemática de apuração e de cobrança do tributo. Nós precisamos ficar muito atentos a isso. Eu acho que respondi, né, doutora Leila? Eu acho que eu falei tanto que eu esqueci, me desculpe. Nós vamos pular o primeiro grau? Ah, não, eu acho que não pode. Eu acho que pular o primeiro grau, eu sou muito adepta de que é no primeiro grau que a gente define provas, é no primeiro grau que a gente avalia uma série de coisas e que a gente é no primeiro grau que nós conseguimos desenvolver melhor as teses, né? Então é a mesma coisa de falar o seguinte: com o sistema de precedentes, eu não preciso mais do juiz. Isso é a maior mentira, isso é o maior equívoco. O juiz é a pessoa mais importante nesse processo todo. Ah, porque agora quem decide é o STJ, é o Supremo, e eu só faço aplicar. O juiz, ele vai ter que olhar se há conformação do caso concreto aquilo que foi decidido. Se não, minha gente, se não fosse assim, demitia todos nós, botava um robô e mandava ele resolver todos os casos. Não é assim. Então, é a mesma coisa. Para mim, mais uma vez, quando você quer ultrapassar uma instância, né? Ah, já chega direto no tribunal. Eu acho que são ideias de quem não tem essa vivência dentro da justiça, né? Quem não sabe como que funciona um primeiro grau, como funciona um segundo grau, como funciona um tribunal superior. Então, eu deixo essa minha mensagem. Obrigada. Legal. Vamos, assim, eu vou falar um pouquinho e antes do encerramento. Por isso até que a gente não bateu palma ainda, porque ainda está aqui na parte dos debates, né? E o pior é que vão surgindo, né, Juliana, novas indagações a partir que os colegas foram trazendo, das respostas da professora Juliana, que meu papelzinho aqui acabou ficando cheio demais, né? Precedente sem juiz. Gente, é o oposto. Sabem por quê? Eu falo que é uma pena a gente não conhecer um pouquinho da história e não importar as coisas corretas. Muito brevemente, por que que os ingleses precisaram dos precedentes? Porque as decisões judiciais antecederam a criação do parlamento. Dito de forma muito direta, o common law é uma decisão de um rei, Henrique II, que governou de 1154 a 1189. Na Magna Carta de 1215, eram os barões. Ninguém até agora fala em parlamento, simplesmente porque ele não existia. O parlamento inglês começa a ter uma conformação 200 anos depois do common law, né? Então, o common law vem dizendo assim, mas então o juiz, já que, percebam, eles não têm leis a respeito. A maioria dos assuntos, o parlamento inglês nunca tocou em assuntos do tipo, não há uma lei inglesa que proíba o homicídio. Não precisa. Por quê? Porque o homicídio fere o direito natural e os juízes já puniam o homicídio desde antes de ter o common law. O common law só vem para unificar a aplicação do direito, ou seja, para todo mundo que matar, ter as mesmas penas. Só que quem fixou a pena foram os juízes nos precedentes. Então, assim, falar em precedente sem juiz é inadmissível, assim, né? Vamos contextualizar um pouquinho qual é o campo da nossa revolução, né, Juliana, Leila e Gisele? É a revolução na tributação do consumo. Só nisso. Então, é uma revolução para substituir ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI por IBS e CBS, né? E lembrando, como a Leila provocou isso muitíssimo bem, que todos esses tributos estão sujeitos não apenas aos ditames constitucionais, mas também os do Código Tributário Nacional, né? Por falar nisso, Juliana, de um comentário seu, que não é que esqueceram de mim, é que
não dava para decidir tudo, né? O projeto Rubens Gomes de Souza, de 1954, tinha direito material, processo administrativo e processo tributário. Quando o Congresso Nacional começa a discutir aquilo tudo, ele já foi vendo. É amplo demais para isso dar certo. Então, para facilitar, isso desde a metade do século passado, há 75 anos, que eles falaram, vamos cortar essa parte processual aqui, senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Né? Já de críticas, falando uns minutinhos, assim, desde o início da sua apresentação, Juliana, né? Eu já ouvi críticas ao presidente do comitê gestor, que ninguém sabe ainda quem vai ser, dizendo assim, é um governador sem voto, é um governador sem problema. Então, eles identificam como uma autoridade tão grande, porque tem um aspecto muito importante. Ele vai gerir o orçamento imenso, que só vai perder para o gestor do orçamento federal, né? Mas não dá para dizer que aquele ali é um governador e do tipo que vai poder tomar decisões políticas. Eu já falei isso mais de uma vez. Se o comitê gestor entrar na política, ele destrói essa reforma tributária. Então, tem que ser um técnico. E eu sempre ouvi, Juliana, que é o oposto dos críticos, muito mais como um fortíssimo presidente do Banco Central. É ali que eu acho que a gente tem um certo parâmetro. Não é igual, a gente sabe, até pela forma de eleição desse presidente do comitê gestor, né? Ou da presidenta, tomara que seja uma mulher, né? Enfim, mas com todo, só apenas por vício de linguagem que a gente fala presidente, né? Mas é uma pessoa que tem que ter essa percepção de grande autonomia para jamais admitir que a política se envolva, senão ela destrói o comitê gestor. Essa preocupação que a doutora Leila trouxe agora, né? Aliás, duas ainda que eu gostaria só de mencionar, que foi posto na mesa a possibilidade do processo administrativo vir direto aos tribunais de segundo grau, né? Passar pelo juiz de primeiro grau. Que eu acho um absurdo, como a gente viu ontem, né? O julgador administrativo tem barreiras que o judicial não tem. Então, a própria proposta, com todo respeito, que a gente entende que é muito bem intencionada do STJ para exigir o processo administrativo, a gente tem que ter clareza que não atende a todos os possíveis reclamos. Quem for falar que é inconstitucional o split payment, porque fere a capacidade contributiva, já que ele não tem fluxo de caixa, o que adianta entrar no processo administrativo se os julgadores administrativos não terão o direito, o poder ou o direito de discutir legalidade ou inconstitucionalidade? É como se disser, você vai entrar nessa fila para quando chegar a vez do seu atendimento, você ser dito que a fila era errada. Então, não funciona. Né? Vai ter que redirecionar. Então, não funciona. A gente tem que, nesse ajuste revolucionário, contextualizar muito bem. Né? E, Juliana, essa questão da também passagem do processo administrativo para o judicial, que a doutora Leila, a doutora Gisele já mencionaram, eu resgato uma proposta aqui de público que eu já fiz até desde na época da ministra Regina Helena Costa, na audiência no Senado, né? Eu acho que nós estamos precisando ajustar essa passagem do processo administrativo para o judicial. A minha proposta tem sido obrigar a quem não concordar com a decisão administrativa, essa pessoa, quer seja o Estado, quer seja o contribuinte, seja obrigado a levar aquele processo ao Poder Judiciário. Então, para dar essa continuidade daquele feito,
é como se as petições do Poder Judiciário não começassem mais nas folhas 1 ou na página 1 de um processo eletrônico. Algumas peças, algumas petições iniciais para o Poder Judiciário vão estar na página 750 ou vão estar na página 3.240. Para quê? Para que nós, do Judiciário, acompanhemos tudo aquilo que aconteceu. Só que o que é a nossa prática? A gente vai recriando a roda o tempo todo como se ela fosse necessária, né? Então, tem que citar todo mundo de novo. Tem que verificar qual é o endereço, sendo que, às vezes, no curso do processo administrativo, a própria contribuinte, a empresa, foi dizendo, olha, mudei de endereço, meu endereço está agora, o outro órgão pode não ter atualizado o seu banco de dados, enfim. E as discussões, para ficar só no Poder Judiciário, aquilo que foi, digamos, mal resolvido no processo administrativo, né? Então, acho que precisa caminhar nesse sentido, não de uma exclusão de ninguém, mas de uma aproximação e de uma eficiência no próprio ritmo. Querem falar mais alguma coisa? Caminho para o final. Então, tentando organizar aqui minimamente, há um aspecto relevante nessa organização final, né? A coordenação nos passou, o pessoal do apoio, que não tivemos questões nessa apresentação, mas muitos elogios, viu? O curso foi excelente, maravilhoso. Parabéns à palestrante, doutora Juliana Furtado Costa Araújo, aos debatedores da EMAG, que são as minhas colegas. As expectativas já eram altas. Eu estou lendo várias partes de alguns comentários. As expectativas já eram altas, mas foram muito superadas. Se o Legislativo não encontrar um denominador comum eficiente para o contencioso administrativo, vai acabar esvaziado pelo controle judicial posterior. A doutora Juliana sempre arrasa nas suas palestras e aulas, uma profissional brilhante. Obrigado pelo conhecimento partilhado, desculpe, e vários outros nessa mesma toada. Caminhando para o final, gostaria inicialmente de agradecer a doutora Marisa Santos. Sem as decisões da doutora Marisa Santos, esse curso não teria acontecido. E foi ela a grande responsável pela proposição desse curso. Me recordo muito bem quando Sua Excelência virou para mim no ano passado e falou, Renato, você tem que fazer um curso de reforma tributária, você tem que propor alguma coisa para nós. Eu falei, meu Jesusinho Cristina, acabei de assumir um gabinete aqui, Marisa, me dá um tempinho. Aí ela falou assim, tá bom, te dou o tempinho da virada do ano, você tem o recesso, né? Então, esse trabalho aqui começou graças à doutora Marisa Santos, faço esse reconhecimento público, e ela pedindo para nós, na virada do ano, para que esse curso ainda acontecesse no primeiro semestre. Quero agradecer muito às servidoras e servidores da EMAG. Sem vocês, esse curso também não teria acontecido, e não teria acontecido com esse brilhantismo, com esse acolhimento. Então, estejam todas e todos calorosamente abraçados por nós. Todo o pessoal de apoio, que são todos essenciais. Se tem, Juliana, talvez 150 pessoas, ou agora, nesse momento, tem 169 online, pode, em alguns momentos, chegou a ter 500 pessoas, muitos desses vão assistir posteriormente. São pessoas que estão em deslocamento, estão fazendo audiências nesse momento, enfim, mas também fica online e eles vão acessando ao longo dos dias, né? Sem todo o pessoal do apoio de informática, de Copa, de segurança, todas, de limpeza, todas e todos tenham a clareza de que o que vocês fazem é essencial para um curso como esse, dar esse resultado. E, por último, Juliana, eu me recordo de uma máxima que é atribuída a Dom Bosco. E, na sua apresentação,
Isso ficou muito forte para mim. Teria dito Dom Bosco, talvez em outras palavras, eu não disse que seria fácil, eu disse que valeria a pena. A reforma tributária é nesse contexto. O nosso regime era pior e nós merecemos um regime tributário, um sistema tributário melhor. Então, vamos orar e trabalhar bastante, porque uma coisa complementa a outra, para que tenhamos um sistema tributário melhor para entregar para as gerações que estão por vir. Com isso, lamentavelmente, dou por encerrada essa mesa e esse curso maravilhoso de reforma tributária. Muito obrigado a todas e todos.